Vamos direto à sessão que está começando nesse momento. Declaro reaberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal por meio de videoconferência. E antes de retornar a palavra ao eminente relator, anuncio àqueles que nos acompanham com os outros feitos que estão incluídos em pauta, que hoje, em razão do adiantado da hora, ficaremos apenas neste feito. Então, os outros feitos que advogados estão acompanhando, desde logo anuncio que eles serão posteriormente realocados na pauta. E hoje ficaremos apenas nesses 4 feitos que estão sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, para quem devolvo a palavra para a continuidade do seu voto. Presidente, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu passo agora, então, a analisar a questão da constitucionalidade da TR na Justiça do Trabalho. E digo o seguinte, essa breve recapitulação da jurisprudência do Supremo sobre a TR nos mostra que a jurisprudência desta Corte somente reconheceu de forma expressa a inconstitucionalidade da TR em duas hipóteses. Em relação à lei de desindexação da economia, nos casos em que a lei nova determinou sua aplicação retroativa, em relação à Fazenda Nacional, nos casos em que a aplicação da TR importava em violação ao princípio da isonomia. Nos demais casos, a matéria ficou, ao meu ver, submetida a uma verdadeira zona de penumbra jurídica. Ressalta-se que, para além das situações já enfrentadas pelo Supremo, a TR é utilizada no cálculo da remuneração das cadernetas de poupança, dos saldos devedores do sistema financeiro de habitação, do saldo das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos trabalhadores, bem como dos depósitos do empregador das parcelas devidas ao empregado relativo ao FGTS, súmula 459 do STJ e artigo 22 da Lei 8.036. Além, é claro, da correção monetária nas condenações trabalhistas. Em cada uma dessas searas, o debate sobre a possibilidade da TR servir para a manutenção do valor real da moeda pode ou não ser influenciado por fatores outros. Além disso, salvo nas hipóteses de condenações impostas à Fazenda Pública, o que é mais importante? Esta Corte não parece ter discutido com maiores detalhes qual deveria ser o índice de correção monetária utilizado em substituição à TR na hipótese de ser reconhecida a sua inconstitucionalidade. Desse modo, o presente julgamento, a meu ver, é uma oportunidade de esta Corte enfrentar duas questões que ainda não foram objeto de deliberação neste tribunal. Saber se a TR, como índice de correção monetária na Justiça Trabalhista, é constitucional, e em se entendendo pela inconstitucionalidade, saber o que se deve colocar no lugar da TR. Embora, como dito, o STF nunca tenha declarado a inconstitucionalidade da TR per se, reconheço que o entendimento majoritário da Corte tem indicado ou sinalizado a dificuldade ou impossibilidade de utilização da TR como índice de correção monetária, tendo em vista as regras sobre sua elaboração. Nesse sentido, é muito citado esse trecho do voto do ministro Moreira Alves, quando do julgamento da DIN 493, e fez a seguinte referência. Dizia ele: só para consideração de Vossa Excelência, os elementos que o artigo 1º alude para a composição do valor dessa taxa mostram que ela nada tem a ver com a correção monetária. Com efeito, reza esse artigo que o Banco Central divulgará a taxa referencial calculada a partir da remuneração mensal média líquida de impostos, depósitos a prazo captado nos bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimento, caixas econômicas ou títulos públicos federais, estaduais e municipais, de acordo com a metodologia a ser fixada pelo Conselho Monetário. Na realidade, é taxa remuneratória que existe em outros países. Como já proferi em vários dos meus votos, filie-me
a uma posição, eu diria, mais cautelosa, que tem ficado nessa discussão vencida. De fato, tem dificuldade em afastar índices de atualização elaborados com critérios econômicos e escolhidos pelo legislador, a partir da ideia de que a correção monetária deve refletir a inflação e que isso decorreria do direito de propriedade. No entanto, com a ressalva do meu posicionamento pessoal, eu me adiro, se essa a posição da maioria, em respeito à colegialidade, para concluir que a TR apresenta-se inadequada, pelo menos no contexto da CLT, como índice da atualização dos débitos trabalhistas. Assim sendo, entendo assistir razão, em parte, à autora da ADIM e reconheço a inconstitucionalidade da expressão taxa referencial contida no parágrafo 7º do artigo 879 da CLT. Ocorre que, uma vez reconhecido que a TR não pode ser utilizada para a utilização dos créditos trabalhistas, resta uma lacuna a ser sanada. Se não podemos utilizar a TR, qual o índice deverá ser utilizado? Nesse ponto, com todas as vênias, entendo equivocado o raciocínio apresentado pela autora da ação direta, que espelha o posicionamento majoritário do TST, no sentido de que, para a atualização dos débitos trabalhistas, deveria incidir o IPCA-E mais juros de 1% ao ano. Cumpre aqui desvendar a heterodoxia da solução adotada pelo TST. Como já dito, em sessão de 4 de 8 de 2015, o plenário do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar a arguição de inconstitucionalidade 479, ao pretexto de aplicar o entendimento firmado por este Pretório Celso no julgamento das ADIs 4357, 4372, 4400 e 4425, declarou a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177, na parte em que ele regulamenta a incidência da TRD acumulada no período compreendido entre a data do vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento, a título de índice de correção monetária. Ocorre que, de maneira bastante criativa e, ao meu ver, sem qualquer esteio na jurisprudência do Supremo, a Corte Superior Trabalhista definiu o IPCA-E como fator de atualização de créditos trabalhistas. Convém notar que, na formulação conferida pelo TST, a utilização do IPCA encontraria amparo em decisão monocrática, senhores ministros, do eminente ministro Luiz Fux, proferida no âmbito da ação cautelar 3764. Destaco mais uma vez o trecho da ementa do paradigma do leading case do TST. Na decisão proferida pelo Supremo, nas ADIs 4357, 4372, 4400 e 4425, foi declarada inconstitucional a expressão em índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal. Mais recentemente, na mesma linha, desta feita por meio de decisão proferida nos autos da ação cautelar 3764, medida cautelar, em 24 de 3 de 2015, o entendimento foi reafirmado pela Suprema Corte e fulminou a aplicação da TR como índice de correção monetária. É uma cautelar do ministro Fux. Eu transcrevo toda a ementa, presidente, e digo o seguinte: bem examinada, essa solução adotada pelo TST não tem qualquer amparo legal com as vendas de estilo. É que na decisão monocrática da lava do eminente ministro Luiz Fux, o relator debruçava-se especificamente sobre a temática das repercussões de pagamento de precatórios federais. Dívida pública, portanto, parcelados na forma da emenda constitucional número 30 de 2000, ameaça à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, uma vez que a própria União, entre os anos de 2002 e 2011, interpretando o comando do artigo 78 do ADCT, instituiu o pagamento de juros legais em regime de capitalização simples, sobre cada parcela devida a partir da segunda, consoante registrado nas leis de diretrizes orçamentárias vigentes em cada exercício financeiro. Neste caso específico, que nada tem a ver, presidente, com a discussão sobre a correção
judicial dos débitos trabalhistas, o eminente relator, ministro Fux, considerou que apenas para as condenações impostas à Fazenda Pública, a União, por intermédio da Presidência da República, ratificou a viabilidade orçamentária da aplicação do IPCA-E para fins de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública Federal, conforme dispõe as LDOs de 2014, artigo 27, e de 2015. Nesse cenário, dizia o ministro Fux, nessa decisão monocrática, aplicar a TR aos requisitórios da União configuraria evidente retrocesso patrocinado pelo Poder Judiciário, uma vez que restabeleceria índice inidôneo a capturar a infração e em flagrante contrariedade à vontade da União e do Poder Legislativo Federal. Essa indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do TST tornou-se confuso ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual, como se sabe, está submetido a regime próprio da Lei 94/97, com as alterações promovidas pela Lei 11.960 de 2009. Na seara da Justiça do Trabalho, a solução ao problema apresentado, ao meu ver, não pode ser buscada em uma reflexão puramente abstrata de dogmática jurídica. É dizer, de nada vale declararmos a TR constitucional ou inconstitucional sem que nós enfrentemos a discussão subsequente. E me parece que a Justiça do Trabalho respondeu per saltum, fazendo uma associação com a jurisprudência do Supremo que é indevida aqui. Quem vota é o ministro Se a TR não é um índice adequado para a correção dos créditos trabalhistas, como essa lacuna deve ser comatada pelo intérprete? São diversos os índices de correção monetária, INPC, IPCA, IPC, IPCA-E, IPCA-15, IGPM, entre outros. Cada um com suas fórmulas e peculiaridades, podendo muito ser criados pelo legislador, com base em premissas econômicas. Para fins elucidativos, remete-se ao sítio eletrônico do IBGE, que descreve vários indicadores econômicos, em termos bastante objetivos. Não se pode, a pretexto de corrigir uma inconstitucionalidade, incorrer-se em outra. Valendo-se da técnica de interpretação conforme a Constituição, a proposta que trago à colação é a de que, uma vez afastada a validade da TR, seja utilizado na Justiça Trabalhista o mesmo critério de juros e correção monetária utilizado nas condenações cíveis em geral. Essa solução, a meu ver, atende à integridade sistêmica do plexo normativo infraconstitucional, já que, salvo disposição em sentido contrário, a rigor, na fase de liquidação de sentença, deve-se observar a regra geral do artigo 406 do Código Civil, o qual dispõe que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Artigo 13 da Lei 9.065, de 95, 84 da Lei 8981, de 95, 39, parágrafo 4 da Lei 9.250, 61, parágrafo 3º da Lei 9.430, de 96 e 30 da Lei 10.522, de 2002. Trago a propósito o precedente do saudoso ministro Teori Zavascki no RESP 1.102.552 do STJ, cujo acórdão restou assim emendado.
FGTS, contas vinculadas, correção monetária, diferenças, juros moratórios, taxa de juros, artigo 406 da Constituição de 2020, Selic. O artigo 22 da Lei 8.036 diz respeito à correção monetária e juros de mora a que está sujeito o empregador quando não efetua os depósitos ao FGTS. Por sua especialidade, tal dispositivo não alcança outras situações de mora nele não contempladas expressamente. Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a SEF, por não ter efetuado no devido tempo e pelo índice correto os créditos, deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil de 2002. E prosseguir a teoria. Conforme decidiu o acordo especial, atualmente a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo, artigo 406 do Código Civil de 2002, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, por ser ela a que incide com como juros moratórios dos tributos federais. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser acumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, acumulação que representaria bis in idem. Então, recurso especial improvido, acordo sujeito ao regime do artigo 543C e da resolução do STJ, RESP repetitivo, primeira sessão do STJ. Para que essa avaliação se realize em respeito à dogmática jurídica, propõe examinarmos no plano concreto as repercussões econômicas da utilização desse índice de correção vis-à-vis as de outros índices que têm sido utilizados para a atualização dos créditos decorrentes de condenações trabalhistas, conforme o entendimento do TST, e ainda os índices que orientam a atualização de créditos judiciais nas condenações cíveis em geral. Ressalto desde logo que há uma extrema dificuldade de se sistematizar essa matéria. Um esforço notável nesse sentido foi feito pelo STJ no julgamento recente do tema 905 dos recursos especiais repetitivos. Condenações judiciais em geral em face da fazenda pública, exemplo, danos morais, juros de mora, poupança acumulado em capitalização simples no período de 7 de 2009 a 6 de 2020. Correção monetária, IPCAE, acumulado nos 12 meses, e período de 7 de 2019 a 6 de 2020. Verba de servidores e empregados públicos, juros de mora, poupança, total acumulado em capitalização simples no período de 7 de 2019 a 6 de 2020. Correção monetária, IPCAE, acumulados nos 12 meses e assim por diante. Benefícios previdenciários, juros de mora, poupança, e aí vem o percentual, correção monetária, INPC. Benefícios assistenciais, juros de mora, poupança, total acumulado, correção monetária, IPCAE. Em débitos tributários, se o ente tributante adotar a taxa Selic para a cobrança dos seus tributos, exemplo União, neste caso será adotada também a Selic para a repetição de débitos tributários. Como a Selic já engloba juros e correção monetária com a sua incidência, fica vedada a acumulação com quaisquer outros índices. A taxa Selic acumulada para pagamento em 7,20 aí estabelece os limites. Se o ente tributante adotar outro índice diferente da Selic, este mesmo índice deverá ser utilizado quando esta fazenda for condenada em matéria tributária. Tabela 2. Juros e correção monetária em condenações na Justiça do Trabalho. Previsão legal, correção monetária, 879, parágrafo 7º da CLT. Juros de mora, artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177. Entendimento do TST. Correção monetária, IPCAE, com a acumulação, e juros de mora de 12% ao ano. Juros e correção monetária em condenações cíveis, presidente.
Fase extrajudicial, continua nessa tabela do STJ. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, relator. Em janeiro de 2001, deverá ser utilizado como indexador do IPCA acumulado no período de janeiro a dezembro. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA mensal, em razão da extinção da UFIR como indexador. Fase judicial. A Corte Judicial do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo, entendeu que, por força do artigo 406 do Código Civil, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais. Então, repito isto. Bom, focando agora, presidente, essa é a fonte do STJ, cujos ministros têm o voto e podem acompanhar. Focando na Justiça do Trabalho Especial, considero oportuno diferenciar ou diferenciar 3 cenários de incidência dos índices de correção monetária. Considerar constitucional a TR na Justiça do Trabalho. Esse cenário, portanto, equivaleria à aplicação do índice de caderneta de poupança às dívidas trabalhistas. Acolher o entendimento da maioria do Tribunal Pleno do TST em relação à atualização dos débitos trabalhistas em condenações judiciais. Esse cenário equivaleria a determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas demandas trabalhistas, cumulado com juros de mora de 1% ao mês, sem previsão legal para tanto. Aplicar os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E e na fase pré-judicial, IPCA-E, e a partir da citação, a incidência da SELIC. Essa opção consideraria que, diante da declaração total ou parcial de inconstitucionalidade da TR, dever-se aplicar às condenações trabalhistas o artigo 406 do Código Civil, que é utilizado nas condenações cíveis em geral. De maneira objetiva, para resolver a questão colocada nestas ações, enquanto não há deliberação legislativa sobre a matéria, eu aproveito, inclusive, a presença do advogado-geral da União para dizer que talvez um próximo passo, eu sei que o tema é árduo e difícil, o ideal é que essa sopa de letras que se tem com esses índices fosse de alguma forma harmonizada, não é? Porque, de fato, nós ficamos com algo bastante aleatório, fazendo com que a toda hora se fique a tentar escolher qual é mais conveniente, tendo em vista determinados critérios. E é preciso que nós saibamos que a correção monetária é um evento, quase um evento nacional. Poucos países do mundo conhecem essa ideia da correção monetária, se é que algum, de fato, conhece nos termos em que nós adotamos. E, claro, foi um aprendizado que desenvolvemos para conviver com a inflação. Mas hoje, diante exatamente da inflação baixa e também dos juros baixos, é necessário proceder a um repensar desse universo que provoca uma brutal insegurança jurídica. Então, eu digo, de maneira objetiva, para resolver a questão colocada nestas ações, enquanto não há deliberação legislativa sobre a matéria, o STF deve, nesta sentada, a meu ver, estabelecer quais dos 3 cenários entende-se constitucional. Mas não basta afastar a TR. É preciso dizer qual é o índice. ministro Gilmar, mas o TST já o disse, sem base legal. Não tem autorização legal para isso. É diferente do que o tribunal fez no contexto dos créditos em relação à Fazenda Pública. Se cotejarmos as possibilidades de aplicação de correção monetária e juros de mora no âmbito de uma condenação trabalhista, considerando a evolução histórica da TR e do IPCA-E nos últimos 5 anos, é possível perceber
que a diferença acumulada entre os índices seria de aproximadamente 25%. Como destacado em uma manifestação juntada nos autos pelo Amicus Curiae, CNI, essa diferença relativa acentuou-se nos últimos anos, dado ao crescimento da taxa do IPCA. Isso está demonstrado graficamente. Tal diferença é exponencializada com a aplicação dos juros de mora no âmbito das condenações trabalhistas, segundo tem feito o TST. Em um cálculo simples, utilizando a ferramenta calculadora do cidadão do Banco Central, podemos realizar o seguinte comparativo. Atualizando-se o valor de R$1.000 no prazo de 5 anos, 60 meses, de forma simples e segregada, nós temos as diferenças que estão aí demonstradas. 1.044, 1% mais IPCA e 2.137, Selic 1.601. Não podemos esquecer que neste mês o Banco Central reduziu a Selic para 2% ao ano, de sorte que o país passou a ter juro negativo de 0,71%. E aí eu repasso, então, essa questão dizendo o seguinte: uma aplicação financeira que renda 100% da Selic atual, durante os próximos 12 meses, terá resultado abaixo da inflação pelo mercado financeiro para o mesmo período. O mercado prevê, de acordo com o relatório Focus do Banco Central dessa semana, inflação de 1,63% no fim de 2020, abaixo da meta de 4%, com tolerância de 1,5% para baixo ou para cima, fixado pelo Conselho Monetário Nacional. E aí eu repasso essas questões, lembrando que apenas 12 países estão com juro positivo. Entre eles, Argentina e México. Na outra ponta se destacam Estados Unidos e Reino Unido, com taxa próxima a menos 2,50%. Esse cenário de correção dos débitos trabalhistas piora consideravelmente na senda da atual pandemia do vírus coronavírus, na qual a circulação de capital é sensivelmente diminuída e há retração econômica. A dívida trabalhista judicializada vem assumindo contornos extremamente vantajosos, bem superiores à média do mercado, se aplicado o entendimento do TST, na medida em que, realizando um cálculo simples, uma dívida de R$1.000 acrescida de juros de correção monetária em um intervalo de 5 anos, 60 meses, de acordo com a calculadora do cidadão, disponibilizada pelo Banco Central, ensejaria juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela TR, valor de 1.862. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA no valor de 2.137,77. Juros de correção monetária pela Selic, 1.601,17. A análise conglobante dos juros de correção monetária não é inédita ou desarrazoada, a qual tem sido realizada por esta Corte há décadas, citando-se, para tanto, o julgamento da ADIM 2332, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Diz Sua Excelência nessa emenda: é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela emissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. E diz mais adiante: ação direta julgada parcialmente procedente, fixação das seguintes teses: é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração pela emissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação. Então eu digo, mesmo em caso de desapropriação, a atuação do Estado na propriedade privada para cumprimento da função social, o STF entendeu que o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela emissão provisória do ente público na posse do seu bem seria constitucional, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. Em outras palavras, mesmo em um contexto de desapropriação-sanção, na qual o proprietário é privado do seu bem imóvel por ter atuado em desconformidade com o direito, ou seja, descumprida a função social
da propriedade, esta Corte entendeu que os juros compensatórios pela emissão na posse do ente público seriam constitucionais no patamar de 6%, tendo como pano de fundo a longa estabilidade monetária e a baixa inflação no período. Portanto, para os críticos, que estaríamos diante de institutos jurídicos diversos e inconfundíveis, correção monetária e juros, respondo que o direito e seu intérprete não podem fechar os olhos para a realidade, sendo prova disso a jurisprudência de longa data do Supremo, que sempre tratou a condição inflacionária do país na análise da taxa de juros e vice-versa, como eu pretendo ter demonstrado. Visto isso, repito que aquelas conclusões também, mutatis mutandis, fazem-se presentes nessas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Na medida em que vivemos longo período de baixa e controlada inflação, aliada à manutenção razoável do padrão monetário quando comparados os períodos anteriores da nossa história, décadas de 70 e 80 e até meados da década de 90. Sendo assim, presidente, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição dos dispositivos impugnados nestas ações, determinando que o débito trabalhista seja atualizado de acordo com os mesmos critérios das condenações cíveis em geral. Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões do mercado e quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic em substituição à TR e aos juros legais para calibrar de forma adequada, razoável e proporcional à consequência deste julgamento. Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. Em primeiro lugar, todos aqueles pagamentos realizados utilizando a TR, CAE ou qualquer outro índice, no tempo e modo oportunos, de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais, bem ainda os juros de mora de 1% ao mês, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, assim como as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotarem na sua fundamentação ou no dispositivo ATR ou IPCAE e os juros de mora de 1% ao mês devem ser mantidos e assim executados. Por outro lado, aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação de forma retroativa da taxa Selic, juros e correção monetária sob pena de alegação futura de inelegibilidade do título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do Supremo. Igualmente terá eficácia retroativa e atingirá aqueles feitos transitados em julgado sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxas de juros, omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais, incidindo o atual posicionamento desta Corte, tendo em vista que, no momento da liquidação do julgado, estar-se-á diante de julgamento com eficácia erga omnes e efeito vinculante. Por isso, presidente, estou julgando parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade para conferir interpretação conforme à Constituição, ao artigo 879, parágrafo 7º, ao artigo 899, parágrafo 4º da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados até que sobrevenha solução legislativa os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCAE na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic, com base no artigo 406 do Código Civil. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes. É um caso bastante complexo. Eu vou suspender o julgamento para continuidade na data de amanhã. Nós temos também várias listas no plenário virtual, todos nós temos muitos julgamentos aí a proferir, seja no plenário maior, seja na turma, e esse é um tema que realmente merece uma reflexão maior. Eu vou suspender o julgamento
E amanhã continuaremos, a partir do início da sessão, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. E agradecendo a presença de todas as ministras, ministros, senhor procurador-geral, senhor advogado-geral, senhoras e senhores advogados e todos que nos acompanham, eu declaro encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente.